E agora, claro, falando um pouquinho mais sobre resultados de companhias brasileiras, gostaria de convidar Ilso Breyer, analista da Trígono, para conversar um pouco sobre Ferbasa. Ferbasa, que é um grande case ali da Trígono. Trígono é conhecidíssima, claro, pela sua proximidade com a Ferbasa, e nós tivemos a divulgação dos seus resultados, um recuo nos lucros da companhia, uma leve queda na produção anual da empresa. Como que foram recebidas essas informações? Como o balanço operacional de Ferbasa foi recebido, claro, pelo mercado? Nós tivemos uma movimentação bem negativa nesse pregão de hoje, então gostaria de saber de ti quais foram os principais destaques, porque o mercado está punindo o ativo no pregão de hoje. Primeiramente, é um prazer estar aqui na BMC, comentando um pouco sobre Ferbasa, né? A Ferbasa reportou hoje um resultado que eu não diria que foi bom, assim, na minha interpretação pessoal, né? Não foi um resultado bom, mas foi um resultado que, se você for comparar com outras empresas do setor, né? Até a própria CBA aí, que vai reportar também essa semana e vai ser um bom comparativo, foi um resultado que, no caso do quarto trio, as commodities, no geral, elas estavam um patamar abaixo, né, do que no terceiro tri. Então, a queda em si já era esperada, né? A questão é o tamanho da queda, né? E aí, para piorar a situação da questão dos preços, né, a gente teve uma série de não recorrentes. Então, você teve não recorrentes de questão de custos, né? E aí a gente pode só supor, né? Porque não foi tão bem explicado assim no release, né? Mas a gente sabe que a Ferbasa, ela utiliza muito carvão plantado, né? Então ela fabrica seu próprio carvão, uma parte, né? Do biorredutor, que o pessoal chama. E esse carvão, pelo fato de ser plantado, ele tem uma secagem que depende da chuva, né? Então, assim, se chove muito, a floresta fica úmida, e aí na hora de você cortar a árvore para você fazer o carvão, pode dar problema se chover muito. A gente sabe que choveu muito no quarto tri, né? No geral tem chovido muito aí nesse verão, e isso pode ter dado problema, né? Uma suposição aqui, mas isso historicamente é o que tem ocorrido. Quando chove muito, a tendência é que o custo da Ferbasa suba um pouco, mas isso é pontual, né? Porque assim, isso só acontece quando chove muito mesmo, né? Que foi o caso aí no quarto tri. E aí teve outra questão também, que a produção foi normal, mas as vendas foram abaixo, né? Então eles estocaram ferro-cromo, e aí, na verdade, foi uma decisão até acertada da companhia, porque o preço do ferro-cromo subiu bastante. Então, agora o patamar está muito acima do que foi a média ali do quarto tri. Então, provavelmente eles vão vender esse estoque aí, não sei se esse trimestre ou ao longo do ano, mas eles vão acabar vendendo esse estoque e vão ter um lucro aí nessa estocagem, né, digamos assim. Eles vão ter um ganho. Então, essa decisão foi acertada. Mas o mercado viu uma queda, né, bastante grande na lucratividade, principalmente em relação ao terceiro tri, e a ação está caindo aí 10%, né, 11%. Lembrando que nesse preço, a Ferbasa está valendo mais ou menos 4,5, 4,7 bi, e ela tem quase 1 bi de caixa líquido, né? Então, é uma empresa que tem um EV aí de 3,7 bi, 3,8 bi, e dá mais de 1 bi de lucro por ano, né? Que foi o caso aí de 2022. Muita gente que diz que a Ferbasa está no topo do ciclo, né? Tem gente que diz isso desde que a Ferbasa estava uns R$ 17, né? Desde lá distribuiu dividendos, subiu muito. Então, esse negócio de falar que uma empresa está no topo do ciclo, não que ela não possa estar, né? Não estou afirmando nada. Eu estou falando que não é uma ciência fácil, né? Digamos assim. Na verdade, é longe de ser uma ciência, né? É muito difícil você saber
topo do ciclo, assim. Se fosse fácil, a pessoa não precisaria nem estar operando Ferbasa, né? Poderia estar operando commodities e ficar bilionário aí com a liquidez desse mercado. Mas eu acho que aqui conjecturando, né, sobre se a Ferbasa está no topo do ciclo ou não, no caso da commodity que ela produz, né, que é o ferro cromo e o ferro silício. No caso do ferro cromo, a China está voltando, né? A Índia está super bem, inclusive diversos órgãos e bancos estão projetando um crescimento de PIB da Índia, um crescimento gigantesco aí para os próximos anos, com um potencial aí de virar como se fosse uma nova China, né, digamos assim, guardadas as devidas proporções, e a China aí retornando, né, claro que teve a questão da projeção um pouco menor aí de crescimento para a China do que era esperado pelo mercado, pelo próprio Partido Comunista Chinês, né? Mas mesmo assim, só o fato da China ter acabado o lockdown já vai aumentar o volume de consumo. E a gente tem que isso na parte da demanda, né? E a gente tem na parte da oferta, que é a África do Sul e a Turquia, que são dois grandes produtores aí de ferro-cromo importantes. A África do Sul é importante tanto no minério quanto na liga em si. E a Turquia ela é importante bastante no minério também, né? No minério de um outro tipo, que é o LAMP, que a África do Sul não tem muito. O minério da África do Sul é em pó, né? E o minério da Turquia, ele é meio pedregoso, né? Digamos assim. Então, o caso do terremoto da Turquia disruptou as malhas ferroviárias, né? Quebrou muita ferrovia, demoliu muita coisa, quebrou, assim, teve que reformar as indústrias, tudo parou, né? No final das contas. As minas também, né? Ficaram prejudicadas, então tudo isso fez com que a Turquia interrompesse uma parte da sua oferta e a África do Sul está com problema porque está com problema energético lá, né? Então, o fato da companhia lá estatal, né, como se fosse a Eletrobras da África do Sul, mas lá a proporção é muito maior, porque tem um monopólio da energia, né, praticamente. Então, a Eletrobras lá da África do Sul, que chama Eskom, está com muito problema. Eles estão, assim, é um caso de livro mesmo, porque eles estão com problema de fornecimento de energia, e aí eles estão com esse problema porque as usinas estão com um problema de eficiência, né? Então, quando você tem problema de eficiência, você vai consertar esse problema, você vai trocar as máquinas, você vai substituir as redes, etc. E aí eles estão fazendo isso. Só que enquanto eles estão fazendo isso, está piorando o problema. Quando eles fazem a manutenção, a mina volta pior do que a usina, desculpa, volta pior do que estava antes. Então é um negócio assim absurdo, tem muita corrupção. Assim, é uma coisa, é um caso que não falei, assim, é uma coisa de cinema, porque nem o carvão, foi um caso foi uma notícia de jornal aí que saiu acho que uns 2 meses atrás, nem o carvão que eles estavam falando que estavam queimando na usina, na verdade era o carvão mesmo que eles falaram que estavam queimando, né? Na verdade, no meio do caminho entre a mina de carvão e a usina, eles trocavam o carvão por um carvão muito pior e levavam um carvão de alta qualidade para queimar em outra usina, em outro lugar, ou vendiam. Então, o problema lá não é simples, é um caso de corrupção generalizada que não vai se resolver tão cedo. Eu diria que nem nos próximos 5 anos vai se resolver, é realmente muito complicado. E você tem que o mundo está precisando de ferro-cromo, né? Então, acho que todos esses fatores aí, tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta, não indicam de forma clara um topo de ciclo, né? Você tem uma demanda crescente e uma oferta disruptada. Então, assim, no geral, só para concluir aqui, no geral, a Ferbasa ela teve sim um resultado que foi abaixo, né, do esperado pelo mercado, mas muitos das questões, né, tanto de custo quanto de despesa, foram não recorrentes. Teve até uma linha de responsabilidade social que foi muito maior, e aí também pontual, uma questão de cessão de energia que também foi pontual, se vocês forem dar uma olhada lá na DRE,
fatores pontuais e você tem que a ação está caindo 10% aí, deve gerar em 2023, né, se o cenário for parecido com o ferro-cromo subindo, como está subindo agora, né, deve gerar mais aí de um bi de lucro e a ação tá, se você fosse calcular, fazer uma conta de conta rápida, que a ação tá 4 vezes lucro. Então, assim, uma empresa totalmente dolarizada, super resiliente. Eu acho que o mercado exagerou um pouco aí nessa queda. Maravilha, inclusive eu acho interessante a gente pontuar que é necessário fazer essa comparação das empresas no mesmo segmento. Nós tivemos há pouquíssimo tempo atrás, tá? No mesmo setor, mas são negócios diferentes. Tivemos a Vale divulgando seus resultados, uma queda na lucratividade da companhia, mas aí se você pega os pares internacionais, BHP e pega Rio Tinto, também tivemos uma queda considerável na lucratividade. Então, o mercado não reagiu de forma tão agressiva com essa forte queda na lucratividade de Vale, por conta, claro, de já estar esperando esses resultados e comparado ao restante do setor, ter sido uma queda generalizada para o segmento. Se você, claro, a gente vai ter que esperar os resultados para a CBA, não é ferro-cromo, trabalha mais com alumínio, mas claro, está no mesmo segmento. Sim. É uma conta complicada, né, Yuzo? Tem gente aqui falando já que Ferbasa acima de R$50 não dá para comprar, mas claro, é sempre uma conta um pouco mais complicada. A gente tem que colocar na ponta do lápis, observar as dinâmicas de mercado, diferente do que a gente está vendo para outras commodities, como você mencionava, o ferro-cromo tem dinâmicas próprias atuando sobre si. Então é sempre bom olhar a fundo sobre esses ativos e, claro, contar com a ajuda de profissionais que acompanham de forma bem próxima aí essas companhias. Então gostaria de agradecer imensamente a participação hoje aqui na nossa programação. Yuzo Breyer, analista da Trígono. Seja sempre muito bem-vindo. É um prazer sempre tê-lo por aqui. Muito obrigado. E eu gostaria só de acrescentar um comentário, uma curiosidade. Fique à vontade. A Ferbasa, de todas as ações listadas na B3 desde o Plano Real, foi a ação que mais deu retorno ao acionista. Por incrível que pareça, mesmo sendo uma small cap. Então, às vezes, uma coisa que está subindo pode continuar subindo, né? Mesmo estando aparentemente cara, né? Digamos assim, comparado às outras empresas da Bolsa. É isso. Muito obrigado. Maravilhoso. Eu que agradeço. Um abraço. Até mais, até uma próxima. Tchau, tchau.